Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que foi a semana? Sempre bom nos encontrarmos aqui às quintas-feiras, 8 horas da noite, 20 horas, na TV Viva Promessa, no programa Promessas de Esperança. Bom, eu já vou te pedindo aquilo que eu sempre peço, deixa o seu like, ele é muito importante para o engajamento, para a visibilidade, o crescimento de todos os conteúdos aqui na TV Viva Promessa. Seu comentário também conta muito, ajuda demais a ampliar a visibilidade e alcançar mais pessoas através aqui da rede mundial dos computadores, tá bom? E não se esquece, se inscreve no canal também, no canal aqui da TV Viva Promessa, e participa com a gente, ativa o sininho para você sempre receber as notificações à medida que novos conteúdos são publicados, tá bom? Bom, hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: o currículo é bom, mas currículo é uma das grandes preocupações, né? Hoje em dia, com esse desemprego, cada um que tem uma possibilidade já tenta montar um grande currículo, já tenta impressionar através desse currículo. Portanto, a gente quer falar um pouquinho sobre esse tema. O currículo é bom, mas... Então, segura aí, assiste a nossa vinheta e, na sequência, a gente medita junto na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, no verso 1. Aqui a gente tem na palavra de Deus um currículo emblemático para que a gente possa observar a força desse tema. O currículo é bom, mas olha como o versículo 1 é construído. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Você observou as qualidades de Naamã, o currículo dele. Observe quantos títulos, quantas virtudes esse homem carregava. Capitão do exército do rei da Síria. Homem notável diante do seu senhor, ou seja, uma pessoa admirável. E honorável. Honorável é uma pessoa que conquistou o respeito e a honra de muitas pessoas em relação a ela. Porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria, libertador. Então o cara era um herói. E ele também era um homem poderoso e valente. Ou seja, o currículo de Naamã é impressionante. Era um currículo que causava admiração em toda a plateia. Só que aí tem uma vírgula. Porém, era leproso. Todos nós carregamos essa vírgula. Todos nós temos este mas no nosso currículo. Por exemplo, chegando aqui no nosso tempo, porque Naamã está muito distante da gente. Existe um jogador de futebol, um jogador profissional, que ele é o recordista de títulos mundiais. Ele carrega 43 títulos no seu currículo. O currículo dele é impressionante. O nome dele, Daniel Alves. Você conhece ele. Mas o currículo invejável que o atleta, futebolista Daniel Alves carrega, não impediu um mas na sua vida que se revelou num grande escândalo nos dias atuais. Acusado de estupro, amarga numa prisão, com os seus advogados gastando rios de dinheiro
para conseguir a sua libertação. Além de Daniel Alves, eu quero citar para você um outro currículo impressionante de um garoto que nasceu em 1935. Esse garoto ele cresce numa família muito pobre. Esse garoto ele frequenta a igreja protestante com seus pais. Esse garoto ele canta no coral da igreja. Esse garoto ele aprende guitarra. Ele participa de concursos de música por causa da sua potente voz, uma voz única, uma voz especial. Aos 21 anos, esse garoto ele grava a sua primeira música, o seu primeiro disco, e ele explode. São 9 milhões de cópias vendidas. A partir daí, esse garoto vira assim uma sensação quase que mundial. Os seus shows sempre lotados, shows em estádios lotados, as pessoas querendo entrar e ficando para fora. Esse garoto ele arrasta multidões e aí ele se torna um ídolo mundial, o rei do rock. Eu estou falando de Elvis Presley. Porém, aos 42 anos, em 1977, esse garoto ele tem uma parada cardíaca e ele vem a óbito. O que se divulga até hoje é que Elvis Presley ele morreu prematuramente por conta do uso excessivo de remédios, muitos remédios, para ele se manter com a sua agenda alucinante, a sua hiperatividade, a sua superatividade. Ele mantinha-se usando e ingerindo muitos remédios além do que os médicos receitavam para ele. E prematuramente ele vem a óbito. São currículos fantásticos, tanto de Naaman, quanto de Daniel Alves, quanto de Elvis Presley. São currículos que impressionam, são currículos que causam inveja e admiração. Mas todos eles têm uma vírgula e têm o mas. Eu e você também temos. Eu e você também temos os nossos currículos e por melhor que seja o currículo individual de cada um, como humanos, como pecadores, como seres limitados e falhos, nós temos os nossos limites e nós temos o nosso mas, onde a nossa fraqueza, o nosso defeito, a nossa queda, a nossa vergonha, o nosso erro, tudo isso acaba sendo revelado e acaba se manifestando, trazendo complicações para o nosso dia a dia e para a nossa vida. A gente tem aqui na palavra de Deus o exemplo de uma família, o exemplo de um casal que pode nos ajudar a saber interagir, andar, transitar no meio desse paradoxo de qualidades, virtudes e currículos tão bons que precisam conviver com possibilidades, situações e características que lutam contra as virtudes boas. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler em nome de Jesus os versículos 5, 6 e 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. Aqui na minha tradução aparece Elizabeth, na maioria das traduções aparece Isabel. É o mesmo nome, os dois têm o mesmo significado e depende da tradução. Versos 6 e 7. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. E eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. Fecha os olhos. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por essa leitura
Obrigado pela vida desta família e obrigado pela oportunidade renovada de poder compartilhar a Tua palavra, uma porção da Tua palavra com os Teus filhos. Alcança mais e mais pessoas, chama mais e mais pessoas para que dediquem um tempo, dediquem alguns minutos do seu dia para refletirem conosco na Tua palavra. Sê com Teus filhos, em Teu nome eu oro. Amém. Amém. Olha só, a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui desses versículos é justamente o currículo de Zacarias e Isabel, de Zacarias e Elizabeth, desse casal. O versículo 6 dá o currículo, e o currículo é impressionante, é um currículo admirável. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Portanto, aqui eu tenho um casal e a palavra ambos dedica o elogio ao marido e à esposa. É um casal equilibrado. É um casal que anda, conforme o texto, nos caminhos do Senhor. É um casal que honra a tradição cristã, honra a tradição hebraica, honra as profecias bíblicas, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, as práticas. Portanto, é um casal exemplar. Eles temem a Deus, obedecem a Deus, se relacionam com Deus. E o texto diz que eles são avançados em idade. Portanto, essa informação não é simplesmente para dizer para a gente que eles são velhos. Esta informação é para dizer para a gente que eles seguem uma vida exemplar, eles mantêm equilíbrio nesse currículo ao longo de uma vida. Só que aí a gente chega no versículo 7 e aparece o mas. E aparece o mas desse currículo tão bonito que eles têm. Versículo 7, e eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéril e ambos eram avançados em idade. Ela é estéril, ela não pode gerar. Você sabe disso, você já ouviu mensagens, você já leu na palavra. A desonra, a humilhação, a vergonha para uma mulher naquela época que não podia gerar. A vergonha, a desonra, a humilhação também para o marido, porque ele é casado com uma mulher que não pode lhe dar filhos. Pensa nisso. O currículo dos dois é um currículo bom. Era um currículo altamente elogiável. Mas eles são avançados em idade, eles há décadas são fiéis, há décadas são exemplares na sua conduta, no seu jeito, na sua forma de ser, no seu caráter. Mas a gravidade desse problema é que também é muito difícil gerar filhos em idade avançada. Então eles têm um problemão, eles têm um ótimo currículo, mas não é fácil. Com esse casal, com essa família, a Bíblia nos dá dica do que nós devemos fazer frente às nossas realidades, frente ao currículo que temos e ao que vem depois, ao mas que nos persegue, a nossa limitação, a nossa deficiência, o nosso defeito, a nossa fraqueza. E aí a gente vê isso logo na sequência. Vai lá comigo, aqui no versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma. Bom, primeira coisa, segue com a sua vida ordinária. O ordinário tem a ver com rotina, tem a ver com práticas repetitivas, tem a ver com aquelas coisas que acontecem sempre, aquelas coisas que já se tornaram hábito, que já se tornaram um costume na nossa vida. O Zacarias
ele é um sacerdote. E o Zacarias, ele segue com a vida dele, com a fidelidade dele. Ele segue fazendo o serviço dele. Olha lá, e enquanto ele exercia o sacerdote perante Deus na ordem da sua turma. Esse enquanto, ele já indica para mim e para você que algo vai acontecer durante a prática do ordinário. Isso é muito significativo. Eu sei que tem pessoas aí me ouvindo agora que podem estar cansadas das suas rotinas, podem estar exaustas, podem estar querendo jogar tudo para o alto. Poxa, a minha vida não muda, a minha vida é sempre a mesma coisa, as mesmas pessoas, a mesma igreja, os mesmos problemas na igreja, os mesmos problemas na minha família, os mesmos problemas na minha faculdade, na minha escola, no meu trabalho. Eu já sei exatamente como cada um vai reagir, não tem surpresa, não tem graça, nunca nada vai mudar. E os meus problemas e as minhas lutas, e aí, o que eu faço para resolver? O Zacarias, a Isabel ou Elizabeth, eles seguiram na vida ordinária, porque a vida ordinária é o que nós temos no momento. A vida ordinária é o que Deus nos dá nesse instante. Portanto, se Ele está me dando nesse instante, eu não devo desprezar, eu não devo jogar para o alto. Se a tua vida ordinária não é exatamente como você gostaria que fosse, mas é a vida que você tem, é a vida que você tem aí. Nada te impede de querer melhorar, de querer prosperar, de querer mudar, de querer e desejar uma transformação. Nada te impede. Mas, usando uma expressão popular, não meta o pé pelas mãos, não coloque o carro na frente dos bois, não vá fazer algo que a sua perna não alcança, que o seu braço não sustenta. Não faça isso. Segue com o ordinário e segue confiando, tendo fé e se preparando para o extraordinário. Ele acontece? Acontece. Vamos ver a sequência? O versículo 9, 10, 11 e 12. Esses 4 versículos. Dá só uma olhada como é que ele vem. Segundo o costume do sacerdócio. Segundo o costume do sacerdócio, está confirmando o versículo 8, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma. Então, ainda reforçando, ele está, segundo o seu costume, levando as suas práticas ordinárias. Continuando aqui o versículo 9. Coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Grava essa expressão aqui, ó. Coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. Zacarias nunca tinha tido na carreira ministerial dele essa oportunidade, mas naquele dia. O coube-lhe por sorte, ou lançaram sortes, ou foi sorteado um nome, ou o sacerdote do dia passou mal, não pôde comparecer. Zacarias está lá à disposição na sua atividade ordinária. E aí ele tem uma oportunidade que ele nunca tinha tido na sua vida. O texto vai dizer que algo extraordinário acontece nesse momento. E o algo extraordinário é que um anjo aparece para ele ao lado do altar do incenso. O texto vai dizer que ele fica perturbado e com medo. Não sei você, eu ficaria também. Eu ficaria também porque estes são os efeitos que o extraordinário ele traz nas nossas vidas.
Sempre que algo extraordinário acontece, algo sai da rotina, sai da nossa agenda normal, planejada, prevista, a gente sai da zona de conforto. E a gente fica, meu Deus, me belisca, isso está acontecendo? Será que é verdade? É assim mesmo? Portanto, não esquece essa sequência. Não esquece essa dica bíblica. Você tem um currículo, você tem uma história e você tem um mas. O que eu devo fazer diante de tudo isso? Segue com a sua vida ordinária. E acredita que no meio do ordinário, enquanto você desempenha o ordinário, Deus, segundo a vontade dele e o tempo dele, pode se manifestar de forma extraordinária. Existe aqui uma conexão muito forte entre o ordinário e o extraordinário. Essa conexão que eu enxergo nesse texto é a conexão da oração. Não pare de orar, não deixe de orar, não cesse de orar, mesmo que você ache que as coisas não se movem, não saem do lugar, que elas não mudam, que elas não são alteradas. Creia, continue crendo, continue clamando e pedindo a Deus, continue orando ao Pai do céu. A sua oração, ela pode muito nos efeitos dela. Se você tem currículo com Deus, como tinha Zacarias e Isabel, se você tem currículo com Deus, as suas orações, elas podem alcançar um mas que seja diferente, um mas que possa alterar a sua realidade, um mas que possa atender a sua necessidade. Como é que eu sei que eles oravam? Como é que eu sei que Zacarias seguiu orando? Por causa do versículo 13. O versículo da sequência. Olha o que ele diz. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e tua esposa te dará um filho e tu chamarás o seu nome de João. Amém. Essa é a expressão mais linda dessa narrativa. Essa é a expressão mais desejada por todo adorador. Essa é a expressão que eu e você buscamos na nossa particular história. A tua oração foi ouvida. O anjo, diante da reação de Zacarias, que nos é informado no versículo anterior, ele ficou perturbado e com medo. Então o anjo já começa falando para ele: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Pensa comigo. O texto fala que os dois eram avançados em idade. Quando o anjo fala, a tua oração foi ouvida, o anjo não está dizendo, a tua oração foi ouvida agora, foi ouvida nesse instante. O anjo está falando, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E certamente, desde a primeira vez que Zacarias e a sua esposa oraram, pedindo a Deus que aquela condição física, aquela limitação física de esterilidade da sua esposa fosse alterada, fosse mudada, que um milagre acontecesse. Desde a primeira oração, os céus escutaram essa oração. Só que Deus tinha um tempo, Deus tinha o dia, Deus tinha a forma. O dia de Zacarias foi o dia extraordinário. Foi o dia onde a sorte dele foi mudada e ele pôde prestar um serviço junto ao altar do incenso. Ele não reivindicou, ele não se vitimizou, ele não ficou de biquinho, de manha, reclamando com Deus. Poxa, eu sou sacerdote, nunca tive essa oportunidade. Nada disso. Mas teve um dia que Deus preparou aquele momento para ele. Terá um dia também para você.
E aí, quando Deus prepara esse momento, o texto fala que a multidão ficou lá fora. Aquilo que nós sempre gostamos de afirmar, grandes milagres, grandes momentos, é para quem precisa, é para quem tem relacionamento, é para aqueles que têm intimidade com Deus. Não que Deus não possa realizar grandes milagres públicos, como existem nos evangelhos, muitos deles. Mas você também tem muitos milagres particulares, íntimos, privativos, pessoais. Aqui foi o caso. Então, não é espetáculo, é bênção de Deus e manifestação de Deus. E aí Zacarias, ele vê um anjo, esse anjo o conforta e o consola, porque primeiramente ele teme, ele fica apavorado, mas ouvir a frase, a tua oração foi ouvida, é extremamente consolador. A tua mulher vai gerar e você vai dar o nome de João nessa criança. A bênção veio. O mas do currículo daquele casal foi removido, foi transformado, foi modificado. E foi transformado e removido e modificado única e exclusivamente pelo amor, pelo poder, pela graça e pela misericórdia de Deus. Existem coisas na minha vida que eu, humanamente falando, não tenho condições de mudar e de mexer. Existem naturezas carnais em mim, características, gênios, temperamentos, que se eu ficar lutando sozinho, eu nunca vou conseguir. Mas segue com a tua vida ordinária. Não se entrega para a derrota, não se entrega para o que as pessoas dizem, às vezes até irmãos de fé. Ah, você é assim mesmo, você nunca vai mudar, é desse jeito, você tem que se conformar. Não! Segue com a tua vida ordinária fazendo o teu melhor. Você canta, cante bem. Você toca, toque bem. Você prega, pregue bem. Ah, você cozinha, faça as melhores receitas. Você sabe receber, receba com amor. Você tem o dom da caridade, o dom da contribuição. Faça tudo da melhor forma, das coisas boas do teu currículo. E espera em Deus. Porque assim como esse casal, eu não tenho medo de afirmar, a tua oração já foi ouvida. A nossa oração já foi ouvida. As coisas que eu peço há muito tempo, eu sei que Deus já ouviu, mas Ele tem na agenda dele um dia, um tempo, uma forma de se manifestar e me socorrer e me ajudar. O mesmo Ele fará com você. O currículo é bom, mas eu e você dependemos da intervenção de Deus, porque a nossa oração já foi ouvida. Deus te abençoe. Andando aqui, sofrendo pelo meu pecar, sem saber qual será o meu fim. Me lembro que alguém me falou: existe alguém que quer cuidar de ti, sim. Estava a ponto de desistir, e então senti teu amor sobre mim, e pude ver tua provisão. Tua graça me encontrou, e posso ver que em ti vou vencer. Tudo aquilo que eu já fui, uma nova vida me espera. Em ti vou vencer. Eu me rendo a ti,
sei que em ti posso viver. E agora aqui, olhando atrás de onde eu vim, não entendo este amor que é sem fim. Me trouxe paz, perdão e razão, que me faz viver por ti. E agora eu sei que em ti vou vencer. Tudo aquilo que eu já fui, uma nova vida me espera. Eu vou vencer. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Eu vou vencer. Tudo aquilo que eu já fui, uma nova vida me espera. Eu vou vencer. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Não há nada que se compare a ti. Tu faz milagres com o teu poder impossível. Sei que vais fazer, e eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Não há nada que se compare a ti. Tu faz milagres com o teu poder, o impossível. Sei que vais fazer, e eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Não há nada que se compare a ti. Tu faz milagres com o teu poder, o impossível tu podes fazer. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Tens o poder, tens o poder, tens o poder, tens o poder, tens o poder pra fazer o impossível. Tens poder pra fazer o impossível, 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 pra fazer o impossível. Pra fazer o impossível.
Que legal, que gostoso estarmos juntos, que bom poder compartilhar a palavra, poder ouvir o louvor, a música que é cantada, direcionada ao trono e ao Deus do céu. Que bom saber que nesse momento eu falei, eu meditei, eu refleti com irmãos, que indistintamente todos nós temos os nossos currículos. Todos nós, nos nossos currículos, temos a lista de coisas boas e aquelas não tão boas. Mas como é bom saber que o Deus que abençoou Zacarias e Isabel, o Deus que abençoa tantas pessoas, é o mesmo Deus que nós servimos e Ele também pode ajudar-nos nas fraquezas, nas deficiências dos nossos currículos. Que Deus te alcance a sua família e a sua casa. Vamos orar? Fecha os olhos aí comigo. Senhor Deus, Pai bendito que estás nos céus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua graça e misericórdia, por Tua palavra, Senhor. Continua conosco e nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa vida ordinária, nas nossas rotinas. E por favor, meu Deus, em Teu nome eu clamo, faça com que o extraordinário se manifeste e aconteça dentro da nossa rotina, dentro das nossas demandas diárias, dentro, Senhor, dos nossos compromissos e responsabilidades, que o Senhor possa se manifestar, falar conosco, nos ajudar, nos dirigir e nos orientar. Em nome de Jesus, confiados na Tua graça é que oramos. Em Teu nome, amém. Amém, Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no Promessas de Esperança.